Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui na nossa 11ª videoaula. E hoje vocês vão aprender aí por que eu não consigo congelar, ó. Essa cápsula aqui é de óleo de salmão, aonde aí uns vendedores falam que é cheio de ômega 3. Já experimentaram tentar congelá-lo? Se vocês levarem aí a sua geladeira e tentar congelar, obviamente vocês não vão conseguir congelar. Aí vocês vão entender na aula de hoje o porquê não dá para congelar. E outra coisa, já pararam para pensar quando vocês pegam um hambúrguer e colocam lá para aquecer no fogão? O mesmo chega a sair uma gordura e aí ela fica derretida e depois de um tempo essa mesma gordura logo ela vai ficar sólida? Bem, essas e outras explicações está na aula de lipídios. Então olha só, lápis e um caderno na mão. Está aí mais uma videoaula para vocês. E que roda a vinheta! Voltando aqui para o nosso estúdio de gravação, vamos começar lá pela simples palavra, lipídios. Vamos entender aí de onde vem esse nome, lipídios. Lipo vem do grego gordura. E aí então, como aí essa gordura é conhecida? É conhecida como insolúvel em água. Mas por que é insolúvel em água? Se vocês forem analisar aí a Constituição, embora ele não tenha um grupo aí que o defina, como em outras classes nós encontramos, basicamente aí os lipídios são constituídos por carbono, hidrogênio e oxigênio, mais por carbono e hidrogênio. Como carbono e hidrogênio, se eu for incluí-lo lá naquela tabela de eletronegatividade, a sua eletronegatividade está muito próxima. E por essa proximidade em eletronegatividade, o faz aí que não cria-se polos. E por não criar polos, eu considero aí que a molécula de lipídio, ela é apolar. Logo, o lipídio, ele é insolúvel em água. É o que caracteriza aí os lipídios, serem insolúveis em água. Então, mais uma característica dele aí, insolúveis em água. Mas eles são solúveis em solventes orgânicos, como éter, benzeno, enfim. Além disso, nós aqui encontramos aqui os lipídios representados aí por duas classes principais, que vocês vão encontrar em muitos livros, como por exemplo, gordura e os óleos. Gorduras, eles são sólidos à temperatura ambiente. Já os óleos, eles são líquidos à temperatura ambiente. Só que nesse caso, essas classes aí, elas são muito mais abrangentes, não ficando só em óleos ou mesmo em gordura. A família dos lipídios, elas podem incluir aí, no caso, os ácidos graxos, os fosfolipídios, os triacilgliceróis, os eicosanoides. Além disso, nós também podemos encontrar aí as vitaminas lipossolúveis, como a D, a E e a K. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos estar estudando todas elas aí em separado. Um outro item muito importante é o quanto nós temos aí de constituição em relação aos lipídios. Se pegar um indivíduo magro, ele tem aí mais ou menos em torno de 18 a 25% de lipídios. Agora vamos começar a estudar cada uma dessas famílias. Começaremos aí pelos ácidos graxos e aí finalizaremos com os esteroides, onde vocês vão encontrar aí os hormônios sexuais, como por exemplo testosterona, e também nós vamos encontrar aí os estrogênios. Vamos lá para a próxima etapa. Voltando agora para os ácidos graxos. Os ácidos graxos têm como função aí na organização do ATP, conhecido também aí como a fonte de energia, o ácido trifosfato. Também ele contribui para a formação dos fosfolipídios, como também dos triacilglicerol. Além disso, esses ácidos graxos eles podem ser encontrados na forma de saturados e também dos insaturados. Só que antes disso, é muito bom compreender a sua constituição. Qual é a constituição de um ácido graxo? O ácido graxo, por ser ácido, ele tem um grupo carboxilo e também tem uma cadeia hidrocarboneto. Como é que se organiza isso? É muito tranquilo. Primeiro, ele vai ser constituído aqui, ó, por um grupamento aí carboxilo, que é esse aqui.
E esse grupamento carboxila vai estar ligado a uma cadeia de hidrocarboneto, que no caso aqui é essa cadeia aqui, ó. Então, o ácido graxo em si, ele é constituído por um grupamento carboxila e também por uma cadeia de hidrocarbonetos. Essa é a constituição, e ele possui aí dois tipos. Ou ele é saturado, quando as suas ligações é formado só por ligações simples, ou então por ligações duplas, nesse caso é insaturado, e vai formar curvaturas. É justamente essas curvaturas que deixam ele com um baixo ponto de fusão. Lembra aquele caso que eu coloquei lá no início? Se vocês tentarem congelar aquela cápsulazinha lá que é cheia de ômega 3 e colocarem lá no freezer da sua casa, não vai congelar não. Por quê? Devido às suas curvaturas, impede a justa posição desses ácidos graxos. Dessa forma, não vai conseguir se organizar de uma forma que se solidifique, não nesse ponto de fusão, ok? Vamos então visualizar essas cadeias aqui? Agora, vamos lá para os tipos de ácidos graxos. O primeiro exemplo aqui é do ácido palmítico, que tem como fórmula aqui, ó, C15H31, e aí a fórmula ali do ácido carboxílico, né, da carboxila. Vamos começar lá então pela organização estrutural do ácido palmítico. Começaremos sempre pelo grupamento ali, pelo grupo carboxila, o que não é difícil. Vamos lá organizar. Então, começando aqui, ó, o C que vai estar ligado, né, a dupla O e a OH. O restante aqui, ó, vai vir mais 15 carbonos, né? Prontinho. Percebam aqui que todos os carbonos, eles são ligados por ligações simples, não há duplas ligações. Portanto, aqui é um ácido graxo saturado, não forma curvaturas. E é justamente esse é o ponto que quando colocado a uma temperatura ambiente, ele vai solidificar. Por quê? Os ácidos graxos, quando eles ficam justapostos, como eles são todos alinhados aqui, se eu colocar um outro com a mesma característica, né, saturado também, eles vão se organizar. E essa sua organização o faz com que ele fique solidificado à temperatura ambiente. Nós vamos agora estudar um outro ácido graxo, só que esse vai ter curvatura. Por quê? Essa curvatura ela vai ser dada por um ponto aí de insaturação. O que seria isso? Uma dupla ligação. Vamos lá ver o próximo exemplo. Vamos agora para um exemplo aí de monoinsaturados. No caso do monoinsaturado, ele vai ter uma dobra na sua estrutura molecular. E é essa dobra aí na sua estrutura que vai impedir que ele se solidifique a uma temperatura ambiente. Vamos colocar a sua forma estrutural aqui no quadro. Muito bem, muito bem. Agora nós temos aí nosso primeiro exemplo de um tipo aí de ácido graxo monoinsaturado, que no caso aqui é o ácido oleico. Percebam a sua dupla ligação. Nesse caso aqui, necessitando de menos hidrogênio. Olha só, os hidrogênios eles ficam posicionados no mesmo lado. Logo, ele é chamado de cis. Aí alguns devem ter se perguntado aí, bem, e o trans? Sim, para quem pensou trans, tem a ver com aquelas gorduras trans, também associados aí com cardiopatias, né? E aí então com aumento no colesterol, o que pode levar a sérios problemas da saúde, como o aumento aí do LDL, que é o colesterol ruim. Sim, né? A gordura trans, ela é muitas vezes feita aí por modificação nesse tipo de ligação. Para quê? Para que os alimentos eles duram por mais tempo, é feito industrialmente. Mas aí não vem ao caso, né? No caso aqui, ó, o hidrogênio ele vai mudar a sua posição, né? Aí por isso ele é chamado de trans. Mas aqui no nosso caso,
vocês percebam aqui, ó, como é que fica essa fórmula estrutural se tiver uma dupla ligação. E é justamente essa dupla ligação que impede que ele fique alinhado. Voltando aqui agora para a família dos triacilglicerol, também conhecido como triglicerídeos. Nesse caso, o triacilglicerol ele é formado por uma molécula de glicerol ligado aí por uma reação de síntese com desidratação com 3 ácidos graxos. Como é feito isso? Primeiramente, vocês precisam da molécula de glicerol, que é essa constituição. Prontinho. Cada um desses grupamentos hidroxila vai se ligar aí por uma reação de esterificação com cada um aí dos ácidos graxos. Vamos colocar os ácidos graxos aqui então. Prontinho. Então, cada um desses daqui, cada uma das hidroxilas vai se ligar aí a um ácido graxo. Mas como é feita essa ligação? O OH de cada um dos ácidos graxos vai se ligar com um hidrogênio desse glicerol. Aí vai acontecer uma reação de desidratação. É por isso que nesse caso aqui é chamado de síntese seguida por uma desidratação. Agora vamos ver como vai ficar. Pronto. Nesse caso nós formamos aqui ó, uma ligação do tipo éster. Que no caso aí, para quem está na dúvida, existe uma videoaula específica aí dos tipos de funções orgânicas. É só vocês voltarem lá nas videoaulas passadas, ok? Nesse caso aqui, os triacilglicerol, eles podem ser ou líquidos ou sólidos à temperatura ambiente. Isso vai depender da sua constituição em ácidos graxos. Se esses ácidos graxos tiverem aí cadeias saturadas, eles vão ficar facilmente justapostos, porque se solidificam à temperatura ambiente. Já se eles tiverem insaturações aí ao longo da sua cadeia, vai formar aí essas duplas ligações, o que formam dobras na sua cadeia. E essas dobras impedem que eles fiquem justapostos. E é justamente esse impedimento todo que vai dificultar a sua solidificação em temperatura ambiente. É por isso que tem aí as classes dos óleos. Esses óleos aí, eles são formados, no caso aqui, por ácidos graxos insaturados. Por isso, ao tentar congelar o ômega 3 aí na geladeira de vocês não conseguiram. Porque é constituído por ácidos graxos insaturados, que possuem dobras ao longo de sua cadeia. Vamos para o próximo exemplo. Nosso próximo exemplo está na família dos fosfolipídios. Um bom exemplo conhecido são os glicerofosfolipídios. Esses glicerofosfolipídios constituem as membranas. Um bom exemplo é aquele que está formando a dos alvéolos pulmonares, diminuindo a tensão do alvéolo pulmonar. Vamos lá para o próximo? Um outro exemplo aqui agora, a próxima família, são os fosfolipídios. Dos fosfolipídios, nós temos os glicerofosfolipídios, que constituem muito aí as membranas celulares. No caso aqui, eles são bem semelhantes aos triacilglicerol. Vai diferir, no caso, o terceiro carbono do glicerol, no qual ele não vai estar ligado a um ácido graxo, mas sim a um grupamento fosfato, como mostra aqui. E esse grupamento fosfato vai estar ligado a um álcool. Esse álcool pode ser uma etanolamina, pode ser uma serina, pode ser um inositol ou mesmo uma colina. No caso, se for uma colina, forma fosfatidilcolina. No caso aí da fosfatidilcolina, é responsável pela diminuição na tensão superficial do líquido alveolar, lá dos alvéolos pulmonares, permitindo que eles fiquem abertos. Então aqui nós temos um outro exemplo, uma outra família, que é dos fosfolipídios. Vamos agora para as famílias, ou pelo menos aí das famílias restantes, que no caso seria dos ecosanoides. Vamos lá? Agora, no caso aí dos ecosanoides, tem-se aí a derivação a partir do ácido araquidônico, que tem 20 átomos de carbono. As principais subclasses deles estão relacionadas com os leucotrienos e as prostaglandinas, todos aí relacionados com processos inflamatórios. A próxima classe vem a ser aqui, ó, dos esteroides. Os esteroides, eles são aí identificados porque eles têm 4 anéis de átomos de carbono. O principal aí representante é o colesterol. Mas o colesterol não é tão ruim assim como muitos pensam. É
Lógico, né, que o seu excesso, sim, pode levar a uma série de doenças. Só que o colesterol, ele está presente ali, ó, na constituição da membrana plasmática. E não é só isso não, ele forma os sais biliares. Para quem não sabe, os sais biliares estão relacionados com o processo da digestão, principalmente aí na digestão de lipídios, na digestão das gorduras, para facilitar a ação das lipases pancreáticas, quando chegar lá no duodeno. E também existem outras estruturas que são derivadas do colesterol, como os hormônios sexuais, no caso aí, a testosterona. Além disso, nós temos outros esteroides, por exemplo, o cortisol. Se vocês gostaram da videoaula de hoje, dê um like. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. E para acompanhar as próximas videoaulas, ative o sininho. Até a próxima videoaula!